Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Meus passageiros com destino ao ensino superior, meus alunos do terceiro ano médio. Estou trazendo aqui essa aula especial para vocês com associação de resistores em paralelo. Gente, bem simples também. Da mesma forma que a gente aprendeu na semana passada a associação de resistores em série, nessa agora nós vamos estar trabalhando com a associação de resistores em paralelo, que é outra forma de organizar um circuito elétrico contendo resistores. Ok? Então, no mais, galera, peço que você deixe seu like, que você comente aqui o que você achou dessa aula, até também como forma de frequência, para eu visualizar que você está assistindo a aula no tempo correto, direitinho, para que eu possa também estar tirando as suas dúvidas, ok? Então vamos lá. No mais, galera, vamos entender como é que funciona e vamos ver como é que a gente vai trabalhar. Nas próximas aulas, que eu vou estar trazendo a próxima associação de resistores, nós vamos também estar fazendo atividades sobre todos esses conteúdos, tanto a associação de resistores em série, como também a associação de resistores em paralelo, bem como a associação de resistores misto, que é o conteúdo da próxima aula. Ok? Então vamos lá. Primeiramente, a associação de resistores em paralelo se refere a essa organização aqui de circuito, gente. Ó. Um circuito onde os resistores estão conectados através de seus terminais, ou seja, o terminal negativo de um está conectado com o negativo do outro, que está conectado com o negativo do outro. Ou seja, os resistores estão em ramos diferentes, tá? Lembra daquela aulazinha onde nós vimos o que era malha, o que era circuito, a lei dos nós, aquela coisinha? Pois é, então aqui a gente entende isso daqui, ó, que cada um desses resistores estão em fios diferentes. Como eles estão em fios diferentes, eles possuem, eles estão em ramos diferentes. Isso, gente, faz com que esses resistores que estão conectados através de seus terminais sejam alimentados por correntes independentes, ou seja, a corrente que passa pelo resistor R1 não depende da corrente que passa pelo resistor R2, que também não depende da corrente que passa pelo resistor R3. Por quê? Porque já que todos eles estão ligados pelos terminais, eles serão alimentados pela mesma diferença de potencial aqui da fonte. Ou seja, o positivo dela aqui vai estar alimentando o negativo de cada um deles independente. Então, todos esses resistores serão alimentados pela mesma diferença de potencial. Se esses resistores fossem 3 lâmpadas, por exemplo, se eu tirasse essa lâmpada aqui do meio, tá? As demais lâmpadas permaneceriam acesas. Por quê? Porque a corrente dessa lâmpada não depende da corrente das anteriores. Ok? Então, cortando aqui a corrente da lâmpada do meio, não irá interferir em nada na corrente das outras lâmpadas. Mesma coisa, posso cortar aqui a última, que as demais permanecerão acesas, posso cortar a primeira, posso cortar duas e a outra vai manter acesa. Por quê? Porque todas elas estão sendo alimentadas pelo mesmo potencial. Diferente da associação em série, onde cada lâmpada tinha uma parte do potencial, tá? De maneira que se eu cortasse uma lâmpada, todo mundo apagava. Aqui não. Aqui as 3 lâmpadas, tá? As 3, elas recebem, né? Elas são alimentadas pelo mesmo potencial, pela mesma DDP que a fonte oferece, ok? Então, essa é a grande característica da associação de resistores em paralelo. Tanto é que ela é até mais útil, né? Ela é muito mais utilizada do que a associação em série, ok? Então, vamos lá. Graças a isso, gente, voltando para cá, só para a gente analisar uma besteirinha, essa corrente aqui, que é a corrente total que parte da fonte, ela vai alimentar as 3 lâmpadas, ou seja, essa corrente ela vai ser dividida para as 3 lâmpadas. Então, essa corrente I total ela vai ser a soma de I1 mais I2 mais I3. Tá? Vamos guardar isso. Então, compreendendo isso, tá? Que a corrente total ela é igual a I1 mais I2 mais I3, nós vamos ter o seguinte, a corrente total se divide para cada ramo daquele fio, contendo um resistor, de maneira proporcional. Porém, pela primeira lei de Ohm, a gente sabe que a primeira lei de Ohm diz que U é igual a resistência equivalente vezes I. Então, a gente vai ter que a corrente total, tá? Aquele Izinho total, vai ser quem? U sobre R. Quem é U? U é a nossa DDP e o R é a resistência equivalente. Ok, só que nós sabemos que essa corrente ela é dividida em I1, I2 e I3. Então, a gente pode, né, utilizar a lei de Ohm para cada uma dessas correntes. Ou seja, se o I total é U sobre R equivalente, o I1 vai ser, o I1 que passa lá no resistor 1, vai ser U sobre R1, né? U sobre a resistência U1 daquele ramo. I2 vai ser a tensão, né? A tensão sobre a resistência 2. E o I3, a corrente que passa pelo resistor 3, vai ser a tensão sobre a resistência 3. Então, aqui está.
U sobre a resistência total é igual a U sobre R1, U sobre R2 e U sobre R3. Quem é U sobre R? É a corrente, tá? Então, observe que eu vou deixar em equivalência aqui, perdão, vou deixar em evidência, tá? Apenas o U dos dois lados da equação. Então, eu tenho aqui, ó, U sobre R1, U sobre R2, U sobre R3, botei em evidência, ficou 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. U do lado, U do outro, posso simplificar, de tal maneira que eu vou ter aqui a nossa expressão, que 1 sobre a resistência equivalente, tá? É igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Nós costumamos enunciar essa expressão dessa seguinte forma, tá? Peço que você tenha muita atenção agora nessa minha fala. Ó, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências em paralelo. Se você quiser copiar isso, só voltar e aí você copia, tá bom? Vou repetir, se você não quiser voltar, mas é importante que você tenha isso anotado e tenha isso frisado. O inverso da resistência equivalente é igual à soma, aqui ó, soma dos inversos das resistências associadas em paralelo. Tá? Isso é válido, gente, para várias resistências. Tá? Se eu tiver 3, 4, 5, 8 resistências em paralelo, 1 sobre a resistência equivalente vai ser o inverso dessa soma de todo mundo. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, tal, mais 1 sobre Rn. Aí no final de tudo, pega as duas frações e inverte. Tá? De tal modo que a resistência equivalente vai ser o inverso dessa soma aí. Então, olha só, para simplificar as operações, para simplificar as coisas, a gente facilita essa soma de frações aqui, tá? De tal maneira que eu posso encontrar o valor direto da resistência equivalente sem precisar fazer esse somatóriozão todo aqui que é chato. Então, vamos lá, vamos trabalhar com apenas duas resistências, tá? Então, digamos, essa soma todinha aqui, ó, vai parar bem aqui, tá? Vai parar bem aqui. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Esquece o resto. Professor, mas se tiver 3 resistências? Daqui a pouco eu digo como é que a gente vai fazer. Então, olha só, nós vamos fazer dessas duas resistências uma única só. Ou seja, R1 e R2 vai virar uma resistência equivalente a elas duas, operando da seguinte forma. Então, olha só, para duas resistências eu tenho que 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Então, fazendo aqui, gente, ó, produto mesmo, né? Ó, produto embaixo aqui, ó, R1 vezes R2, né? Então, fazendo aqui, ó, produto aqui embaixo e produto cruzado, a gente vai ter isso, que 1 sobre R, né, o MMC aqui, R1 vezes R2, em cima eu vou ter R1 mais R2, tá? Soma de fração, multiplica embaixo, multiplica cruzado. Então, você tem isso, 1 sobre R, R1 mais R2, sobre R1 vezes R2. Então, se você inverter essa fração, pega 1 sobre R e inverte, você vai ter a resistência equivalente. Então, você vai inverter esse esquema aqui, ó. Invertendo, você chega nisso, que a resistência equivalente de dois resistores em paralelo vai ser o seguinte, ó, produto em cima, soma embaixo. Gente, guarda muito isso que eu estou falando para vocês. A resistência equivalente de dois resistores em paralelo é, ó, produto em cima, soma embaixo. Vou falar mais uma vez. Produto em cima, soma embaixo. Cara, isso aqui vai te acompanhar demais. Tá? Você vai gostar muito de usar porque é simples. Tá? Então, olha só, produto em cima e soma embaixo. Se as duas resistências estão associadas em paralelo, para transformar as duas resistências em uma única resistência, pega as duas e faz o seguinte. Produto das resistências em cima, divide pela soma delas. Ponto final. Agora, olha só, se as resistências forem iguais, se todas as resistências forem iguais, por exemplo, se eu tenho 5 resistências, as 5 são de 10 ohms, então você vai pegar o seguinte, pega o valor das resistências que são iguais e divide pela quantidade. Acabei de falar, eu tenho 5 resistores de 10 ohms, então eu pego o resistor 10 e divide pela quantidade de vezes que ele se repete, no caso 5. 10 dividido por 5, então todos esses 5 resistores de 10 ohms pode ser substituído por um único resistor de 2 ohms. Isso é super importante na hora de fazer operações com associação de resistores, que a gente vai trabalhar muito com isso. Ok, gente? Então, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês onde é que eu queria chegar. Eu queria chegar aqui, ó. Se tem 3 resistências, ao invés de fazer 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, que você pode fazer, não tem nenhuma proibição disso, mas você pode simplificar as contas fazendo o seguinte, ó.
tem dois resistores? Então, pega esse R1 e o R2 aqui, ó, faz aquele esquema, produto em cima, soma embaixo. Isso vai dar como resultado uma resistência, tá? Vou chamar aqui de R12, tá? Vou chamar de R12, que substitui esses dois. Ou seja, ao invés de ter 3 resistores, agora eu vou ter só 2. O resistor equivalente dessas duas e o de baixo. E aí eu faço mais uma vez aqui essa dupla aqui, ó, R12 e o R3, fazendo aí a nossa resistência equivalente. Ou seja, os 3 agora viraram um só. Professor, eu podia pegar esse do meio com o de baixo? Poderia. Fazer esses dois aqui e no final o resultado associava com o primeiro. Então você pode estar sempre fazendo isso, de 2 em 2, tá? A fim de simplificar as contas. Gente, eu estou falando, simplifica mesmo, tá? Então, meus queridos, no mais, é só isso mesmo, tá? Qualquer dúvida você pode me procurar no WhatsApp. Já pode começar a resolver as atividades acerca desse conteúdo, mas eu vou estar trazendo aqui resoluções também de questões para vocês quando eu estiver trabalhando também com associação mista de resistores, ok? Então, ó, no mais, meus amores, é só isso mesmo. Então, aquele beijo no coração e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu!